oportunidade de estarmos compreendendo neste momento a respeito do Pentecostes. E nós sabemos que está registrado este fato no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Como professor de cultura hebraica, eu me sinto na obrigação de trazer um esclarecimento para que a gente possa compreender de fato o que é que está acontecendo em Atos 2, com base no entendimento judaico. E fica tranquilo que isso não anula a unção do Ruach HaKodesh, do Espírito de Deus. Amém? Mas assim, acredito que seja talvez para quem não tem contato, o acesso às informações da cultura hebraica seja uma certa novidade. Mas a vida é feita de crescimento. Só crescemos, claro, muitas vezes através de certos choques. Eu vou encontrar aqui Atos 2, se você tem aí um exemplar da Escritura, e a gente lê Atos 2 e depois vamos compreender de fato o que é que está acontecendo aqui e que permanece acontecendo. Atos capítulo 2, a epígrafe da minha transliteração ou da minha tradução deste exemplar diz: a descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, fluiu a multidão, que possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses aí que estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: de que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. E agora é a vez de Deus levantar o Pedro. Então levantou-se Pedro com os 11, ergueu a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso, que atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vides pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão os velhos. Até sobre os servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Acontecerá que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificaste, e por mão de iníquos, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto
não era possível que ele fosse retido por ela, porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso, alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e encher-me-ás de alegria na tua presença. Amém? Esse relato que está em Atos capítulo 2 e que vem trazendo uma inspiração à igreja a respeito da manifestação do Espírito. Na verdade, a epígrafe não está correta dizendo descida do Espírito. É manifestação do Espírito. Porque a palavra Pentecoste, ela é uma palavra grega, que quer dizer 50, quinquagésimo. Então, Pentecoste quer dizer quinquagésimo. Quinquagésimo o quê? Quinquagésimo dia. Este dia é o 50º dia depois da celebração da festa de Pêssar, que para nós é Páscoa, que houve o quê? A morte, a entrega do Cordeiro, que foi a própria vida de Jesus. Então, 50 dias depois da sua morte, então vem Atos capítulo 2, dizendo que essa palavra está traduzida para o grego, tá? Então, no grego, Pentecoste, que é 50º, ok? Mas para nós entendermos Atos capítulo 2, nós precisamos voltar lá atrás, na raiz e na base. E a base do texto de Atos 2 está em Shemot, Êxodo, capítulo 19. Abra comigo, por favor, para a gente compreender. Êxodo, capítulo 19. Ok? Êxodo, capítulo 19, está relatado. Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Por quê? Porque quando o povo de Israel é tirado do Egito, com mão forte do Senhor, através do profeta Moisés, ali Deus executa as pragas, que foram 70, só estão relacionadas ou escritas 10, para poder então coadunar com as 10 palavras que vai receber depois, que nós vamos entender como 10 mandamentos. Então, depois que Deus tira o povo do Egito, Shemot, capítulo 12, a instituição de Pêssar da Páscoa. 50 dias depois, eles vão chegar então lá no Sinai, península do Sinai. Não é Sinai o nome do monte. Sinai é a península, onde tem vários montes. Em um daqueles montes, no Sinai, é que Deus vai se revelar. Então chegamos aqui em Êxodo capítulo 19, ok? E aqui, em Êxodo 19, Deus vai começar a dar algumas instruções para Moisés. Eu vou ler para adiantar aqui, a partir do versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz, guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Versículo 6, vós sereis reino de sacerdote, Malahem Hakohen, e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Aqui, filhos de Israel se refere às mulheres. Veio Moisés, chamou os anciões, agora aos homens, e expôs diante dele todas essas palavras. Ok. E então o povo disse, no versículo 8, Nascer vernishma, ou seja, tudo que o Senhor falou, faremos. Então disse o Senhor a Moisés, estou lendo o 9, eu virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, para que também creia sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as suas palavras, as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés, vai a este povo, purifica-o hoje, e amanhã lavem-se eles as suas vestes. Antes da entrega das tábuas da lei, na linguagem evangélica, ou da Torá, na linguagem hebraica, Deus vai preparar Moisés e dizer, avisa o povo que eles precisam ser santificados. Eles precisam lavar as vestes e lavar o seu corpo. Então nós temos em média aqui, homens, sem contar crianças e mulheres, 600 mil homens, israelitas, hebreus, melhor dizendo, hebreus, 600 mil homens, fora mulheres e crianças, e fora 70 nações que acompanham a saída de Israel quando são libertos do Mitzrayim, do Egito. E aí Deus diz, olha,
isso aqui é para o povo de Israel, não é para as nações. Eles estão acompanhando, eles vão assistir, eles vão ver. Mas os mandamentos aqui é para o povo de Israel. Diga a eles que se preparem, eles vão se santificar, eles vão se banhar. Se alguém perguntar onde está escrito na Bíblia que uma nação inteira foi lavar roupa, está aqui. Deus disse, diga a eles que não só tome banho, mas também lavem as suas vestes. Vamos entender isso aqui. E estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcará em redor um limite ao povo, dizendo, guardai-vos de subir no monte, nem toqueis seu limite, todo aquele que tocar no monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente, na tradução em português está buzina, aqui no original é shofar, que é shofar, é o chifre do antílope. O som aqui é de shofar e não de buzina. Buzina é o instrumento fabricado por mão humana. Shofar é o natural que Deus cria para o animal, foi ensinado, instruído, que cortasse então o chifre e se torna um instrumento musical que não tem notas musicais. É um instrumento musical que não pode ser tocado, só quando Deus determina dia, horário, com efeitos, porque é um instrumento de guerra. E as pessoas que não sabem disso, pensam que toda vigília tem que tocar shofar, e não é assim. Por isso que quando toca shofar e toca repicado, está chamando guerra, e aí entra em luta, e aí diz que é retaliação. Por quê? Porque tocou fora de tempo, sem entendimento, sem conhecimento, e aí sim, chamou para a guerra o mundo espiritual. Então ele diz, o som que vocês vão ouvir, quando ouvir soar longamente um som de shofar, então Moisés, tendo descido do monte, consagrou o povo, e lavaram suas vestes. O povo foi lavar as vestes, claro que tinha que tomar banho também. Tomaram banho e lavaram as vestes. Por quê? Sabe o que diz a cultura hebraica aqui neste evento? Que quando eles foram tomar banho, se lavarem e lavaram as vestes, Deus curou todas as doenças e enfermidades do seu povo que eles adquiriram no Egito. Por quê? Porque Deus não ia entregar a sua palavra para um povo quebrado, machucado, ferido, arrebentado. Então eles estavam assim quando estavam no Egito. Saíram machucados e doentes, feridos. Aí Deus diz, diga a eles que se lavem. Ao se lavarem com a água, Deus saiu removendo as doenças. Não ficou uma doença, uma enfermidade no corpo de nenhum daqueles que iam receber a palavra. Glória a Deus. Mas Deus nem tinha descido ainda, e os milagres já começaram a acontecer. Deus nem tinha chegado na terra, mas os milagres já estavam acontecendo. Você está entendendo isso? Deus nem chegou ainda, mas os sinais de Deus antecedem que Ele é Deus na sua vida. Aleluia! Glória a Deus, Senhor, daqui a 3 dias eu desço. Mas no primeiro começou a dar sinal, começou a curar o povo. Ele nem desceu, mas já estava curando. Aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque a obediência sempre atrai a providência, e a desobediência sempre vai atrair uma falência. É melhor obedecer, que só aprende a vencer quem aprende a obedecer. Quer vencer? Obedeça, simples assim. Glória a Deus, ok? E aí ele vai dizendo, lavam as vestes, foram curados aqui. E disse ao povo, estai pronto para o terceiro dia. Não vos cheguei a mulher. Fica todo mundo santificado, fica todo mundo na presença de Deus. Sempre é o terceiro dia. Por quê? Porque no terceiro dia é o dia em que Deus opera. O entendimento rabínico é o seguinte, toda a bênção liberada nos céus, 3 dias depois se concretiza na terra. Ok? Tudo que Deus libera, 3 dias depois vai se concretizar na terra. Aleluia, glória a Deus. Então o que nós recebemos de bênção já foi liberado 3 dias antes, no tempo aqui embaixo, humanamente falando. 3 dias, ok? Então nesse terceiro dia Deus disse, no terceiro dia eu vou descer na terra. Porque nós estamos lendo Êxodo capítulo 19, e o que tem a ver com Atos capítulo 2? Vamos começar a entender. Não dá para entender na língua portuguesa, só dá para entender no hebraico. Mas a gente vai traduzir aqui para vocês compreenderem melhor. Ao amanhecer do terceiro dia, estou lendo o versículo 16, houve trovões, não são trovões, veio traduzir trovões para nós, não é trovão. Houve-se vozes, kolot, kol, voz, ot, plural, kolot, houve-se vozes. Israel estava pronto, tomaram banho, ficaram curados e foram dormir na tenda. Eles estão dormindo antes do amanhecer o dia, e o Eterno os acorda
com som de vozes, que veio traduzir trovões, não é trovões, é vozes, tá? Então houve vozes e eles então despertam assustados. Ok, vamos seguindo. Essas vozes, ao amanhecer, o terceiro dia, e aqui na tradução em português está relâmpago, não é relâmpago no original do hebraico, é labaredas de fogo. Eles vão ouvir vozes, e quando eles saem da tenda, ainda está escuro, eles vão ver as labaredas de fogo. Lembra de Atos 2? As labaredas, aqui a mesma coisa. Por isso que nós vamos compreender isso. Por quê? Porque este momento aqui é o momento da entrega da Torá, da lei, da palavra de Deus, que vai ser entregue para a terra, para o povo de Israel. Eles são os escolhidos para receberem a palavra, ok? Então, nesta celebração aqui, chama-se Shavuot. Shavuot quer dizer semanas, ok? Então é a festa das semanas, porque é 7 semanas, 7 vezes 7, 49, mais 1, 50. Então aqui vai ser a festa da semana. Atos capítulo 2, a mesma festa, é a festa de Shavuot, também conhecida como festa das primícias, aonde vai ser as primícias da colheita, que vão ser recolhidas, e Jesus é chamado de primícia, ele é o primeiro a ressuscitar dos mortos para sempre, para nunca mais morrer, ok? E o povo que está em Atos 2 vai ser as primícias daquela festa de Shavuot, ok? Das semanas, tá? Então é a mesma festa, só que aqui está acontecendo pela primeira vez. Em Atos 2 está repetindo a festa que aconteceu aqui. É a mesma festa, na mesma data, e vai acontecer este episódio, para a gente compreender. Então, continuando, o som, aí vai ouvir labareda de fogo, uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de chofar, ou seja, um som muito forte, ok? Estou lendo o versículo 16. De maneira que todo o povo que estava no arraial estremeceu. O povo estava no arraial, o som foi muito forte, som de voz, som de chofar, labareda de fogo. Imagina, o povo acorda e tem um espetáculo do céu nesse em cima da cabeça deles, da tenda deles, da casa deles. Eles não estão esperando, eles sabem que Deus vai aparecer, mas Deus sempre é surpreendente, sempre é inédito. Não dá para deduzir como Deus vai se revelar. Só geramos uma expectativa que haverá uma revelação, mas como não dá para conceber. Então aqui eles estão assombrados, ok? Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Aqui no texto original do hebraico tremia com violência, para se entender. Tremia com violência. Isso aqui é uma coisa tremenda, que daqui a pouco eu falo. Agora não, só vamos adiantar, ok? E o clangor de chofar ia aumentando cada vez mais, ia aumentando. O som já iniciou alto, uma potência elevada, e diz, mas o som ia aumentando cada vez mais. Por quê? Porque tudo que tem princípio nos céus nunca diminui, sempre aumenta. Está entendendo isso? Glória a Deus. Alguém recebeu alguma coisa do céu aí já? Já recebeu uma unção, recebeu vida, recebeu cura, recebeu alguma coisa, um dom de Deus? Diz para quem está do teu lado, se prepara porque vai aumentar. Se prepara porque vai aumentar. Tudo que é de Deus é crescente, é contínuo, é frutífero. Glória. Não, mas é forte, Senhor. Fica tranquilo que vai aumentar. Se é de Deus, aumenta. Aleluia. Tem unção? Vai aumentar. Tem autoridade? Vai aumentar. Tem poder? Vai aumentar. Meu Deus do céu. Glória a Deus. É por isso que diz, diga aos covardes que voltem. Diga aos covardes que volte, porque não tem espaço para covarde. É para quem se abre e diz, Senhor, Hanani, eis-me aqui. Eis-me aqui. E aí vai aumentando o som. Ok. Olha o versículo 21, que interessante. E o Senhor disse a Moisés, desce e adverte ao povo que não ultrapasse o limite até ao Senhor para vê-lo, a fim de que muitos deles não pereçam. Deus diz que tem uma demarcação, tem um limite. Por quê? Porque nós vamos dividir aqui. Primeiro, Moshe, tu é o líder, tu vai subir, tu vai entrar no monte, tu vai subir o monte. Para subir no monte, eu vou envolver o monte numa nuvem escura.
Uma nuvem escura vai envolver o monte, e tu vai entrar na nuvem escura e vai subindo o monte. Quem está de fora não vai ver quem está dentro, porque quem está dentro está oculto pela sombra do Onipotente. Então quem está do lado de fora não sabe o que está acontecendo do lado de dentro, mas o monte está tremendo violentamente, tem raio, tem vozes, tem fogo, tem fumaça. Ele diz: morreu, com certeza Moisés morreu lá dentro. E Moisés está, quanto mais ele sobe, mais ele está próximo da presença divina, da Shekhinah divina, da glória divina. Do lado de fora alguém diz: certamente morreu, e do lado de dentro está recebendo vida. É por isso que alguém não entende, porque quando você some da visão do povo e está buscando a Deus, como está aqui nesta tarde, alguém diz: certamente vai perecer, vai desviar, vai cair, vai morrer, que nada, está se enchendo da presença de Deus. Aleluia! Do lado de fora alguém não compreende, mas quem está do lado de dentro está recebendo a promessa de Deus, a presença de Deus, a vitalidade de Deus. Então Moisés e Deus diz: ó, tu sobe, e o teu servo, que é Josué, ele fica no meio do monte, e o povo fica no pé do monte, o povo fica do lado de lá. Por quê? Porque o povo insistiu e disse: não, Moisés, está errado. Por que Deus só fala contigo? Nós queremos ouvir a voz de Deus. Parece justo, parece ótimo, parece correto. Moisés disse: não, Deus disse que vocês não podem ir, vocês fiquem aqui no limite. E o povo disse: não, nós queremos também ouvir a voz de Deus. Por que toda vez Deus tem que falar contigo e tu fala para nós? Por que Deus não pode falar direto com nós? Nós não somos o povo dele? Então nós queremos ouvir. Que o povo é assim, irmão. O povo sempre quer ultrapassar limites e acha que está certo. Aí então Moisés disse: o que eu posso fazer? Deus disse que não. Sabe o que acontece? Não está relatado aqui na nossa tradução. Isso aqui é sabido por um menino de 13 anos, judeu. Antes de fazer o Bar Mitzvah, ele sabe disso que eu vou te dizer. O povo então de Israel, teimoso, até porque estão saindo agora há pouco do cativeiro, né? Lá do Egito, eles disseram: nós queremos ver também Deus e ouvir Deus, e nós queremos ter a presença de Deus, e nós queremos também ter essa experiência com Deus. E aí Moisés não pôde segurar o povo. O que aconteceu? O povo ultrapassou o limite. Sabe o que aconteceu ali? Quando eles ultrapassaram o limite, Deus bradando, fogo, raio, um monte fumegando, tremendo para lá e para cá, todos eles morreram. Morreram ali, 600 mil hebreus morreram naquele momento. E depois que eles morrem, suas almas subiram, a glória era tão grande, Deus soprou, eles voltaram e ressuscitaram. E então saíram correndo. Por isso que está escrito: Moisés, fala tu com o Senhor e não nós, porque senão nós morreremos. Eles estão dizendo: nós vamos morrer de novo. Agora se vai voltar eu não sei. Agora nós entendemos que não dá. Aqui nasce o princípio do entendimento da ressurreição. Então Israel crê em ressurreição, por quê? Porque no início da história deles, eles sabem que os seus ancestrais morreram porque ultrapassaram o limite. E está escrito que aquele que ultrapassasse o limite morreria, ou por flecha ou pedrada. Quem ia jogar flecha? Quem ia jogar pedrada neles? Os anjos que estavam dentro da nuvem. Então eles morrem, ressuscitam, levantam, sai tudo correndo. Quando eles correm, diz: Moisés, fala tu com Deus. Nós não. Misericórdia. Agora Moisés, entenderam que não dá para vocês virem, cada um no seu limite. Enquanto somos povo. Quando somos elevados a um nível mediano de presença de Deus, de intimidade, então somos elevados. E quando chegar a nível de liderança, é outra responsabilidade. Nunca ouça a voz do povo, que a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus comanda o povo. É diferente. Ok? Glória a Deus. Olha o 22. Também os sacerdotes que se acheguem ao Senhor se hão de consagrar para que o Senhor não os fira. Que sacerdote? Se o sacerdócio só seria estabelecido depois de Levi, lá em Êxodo, no segundo livro. E aqui é Gênesis. Aliás, aqui é Êxodo, mas os sacerdotes só seriam estabelecidos lá na frente da tribo de Levi. Mas aqui está dizendo que tem sacerdote. Por quê? Porque os sacerdotes para Deus eram todos os primogênitos da tribo de Israel. Todos os primogênitos seriam separados para serem sacerdotes de Deus. Mas depois do pecado do bezerro de ouro, somente uma tribo se levanta em nome do Senhor, que é a tribo de Levi. Então Deus, agora vocês ganharam mérito. Vocês, só os descendentes da tribo de Levi serão agora sacerdotes. Os primogênitos das outras tribos perderam esse direito. E agora o sacerdote será estabelecido apenas pela tribo de Levi. A única tribo que não foi escravizada em Israel no período da escravidão, quando eles estavam escravos no Egito. A tribo de Levi não foi escravizada. Por quê? Porque eles guardaram os mandamentos do Senhor.
Os outros não. Os outros amoleceram, desviaram, ficaram enfraquecidos. E toda vez que se sai da presença de Deus, certamente o cativeiro já está pronto. Mas quando se retorna para a presença de Deus, certamente o cativeiro se quebra. Amém? Aleluia. É assim que funciona. Está no centro, na vontade de Deus, não tem nada que te prenda. Saiu da vontade de Deus, até a ratoeira te prende. Levi vai ser assim. Mas aqui Deus está falando de sacerdotes, não somente os primogênitos. Tem mais, mas a gente não pode falar sobre isso agora. Olha que coisa interessante no versículo 18, 20 e 18, vira a página. E todo o povo, no texto original do hebraico está assim: todo o povo via as vozes, não é trovões. Todo o povo via as vozes, mas voz não se vê, voz se ouve, mas está escrito que eles viam as vozes. Como entender isto? Lembre que Deus disse: colocarei uma nuvem escura na volta do monte. Só que tinha labareda de fogo, tinha vozes, porque Deus pronunciava a sua palavra para Moshe em 70 línguas diferentes ao mesmo tempo. Imagina o grau de elevação da sua alma para poder compreender tudo isso. Por isso que é no plural, kolot, as vozes, que foi traduzido trovões para nós. Mas o povo via as vozes. O que é isso? Era a nuvem escura como um pano de fundo e as línguas de fogo que traduziam aquilo que as vozes estavam dizendo. Então o povo que estava lá das outras nações e o povo de Israel estava lendo em letras de fogo aquilo que as vozes estavam falando. Por isso dizia, eles viam as vozes, não somente ouviam, mas também liam nas letras de fogo, no fundo escuro daquela nuvem que estava lá colocada por Deus, para poderem assistir. É como se Deus dissesse: vou montar um telão e vocês do lado de fora vão ficar vendo e vão ficar ouvindo o que eu estou revelando do lado de dentro para o meu servo que está subindo a montanha. Quem entendeu isso? Glória a Deus. Primeiro outdoor celestial divino manifesto na terra. Não está semelhante a Atos capítulo 2? Atos capítulo 2, na mesma festa, é uma manifestação menor do que Deus fez em Êxodo capítulo 19 e capítulo 20. Não é uma inauguração de alguma coisa, é a repetição daquilo que Deus já fez, tá bom? Mas de forma menorizada. Tinha 70 línguas, todas as línguas que estavam lá na volta do monte, lá no Sinai, viram e ouviram também nas suas línguas o que Deus estava relatando a Moshe dentro da nuvem escura. Assim como em Atos estava lá relatado apenas 14 nações, mas a história diz que tinha também 70 nações, e cada um ouve na sua própria língua. Por que que em Atos todos vão ouvir na sua própria língua? Porque Deus está quebrando aquele juízo que ele desceu para Babel. Lembra da torre de Babel? Ali foi um juízo, não é uma maldição. O juízo de Deus confundiu as línguas. Em Atos 2 Deus diz: estou quebrando o juízo. Agora aqueles que não entendiam vão começar a entender, os que não ouviam vão começar a ouvir, os que não tinham entendimento nem conhecimento vão começar a receber, e tudo ao mesmo tempo. Cada um ouvia na sua língua, porque Deus é o Criador de todas as línguas, até aquelas que nós não ouvimos e desconhecemos. Porque está escrito que uma noite faz declaração a outra noite, mas nós não ouvimos. Sem voz, ela faz declaração. Nós não temos essa audição. Hoje é comprovado que o universo é uma grande sinfonia. Todo o universo louva ao Criador. A gente não ouve nenhuma estrela cantando, mas com sondas especiais dá para se ouvir o louvor que é emitido para o Criador. Aleluia. Então Atos capítulo 2 é o dia 50. E aqui Jesus disse aos seus discípulos: vocês fiquem aí em Jerusalém até que do alto seja revestido. E eles ficaram. Na festa de Shavuot, festa das primícias, é costume Israel e todo judeu no mundo inteiro, nesta celebração desta festa, colocar flores nas casas. Coloca flores nas portas, flores na mesa, flores na janela. Por quê? Porque é início de primavera. Mas não é só por isso. Agora eu vou te dizer um segredo. Não é só por isso. Sabe por quê? Porque quando diz que o monte foi sacudido violentamente, o entendimento hebraico aqui é o seguinte: Moisés sobe no monte, e Moisés começa a subir no monte. À medida que Moisés vai subindo no monte, dentro de uma nuvem escura,
Ele vai passar por 3 véus que a gente não vai falar aqui. Ele vai subindo no monte. Deus sacudiu o monte tão violentamente que começou a remover o monte da terra. O monte foi sendo arrancado da terra. O monte foi sendo suspenso da terra. Aí fica fácil de entender quando Jesus disse assim: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: levante-se e vá e lance-te no mar, e assim será feito. Ele está se referindo ao quê? Ao entendimento que o povo judeu tem a respeito do dia de Shavuot, da entrega da lei da Torá, aqui em Êxodo capítulo 19 e 20. Ele está dizendo: lembra que quando Moisés começou a subir o monte começou a ser suspenso. Deus subiu o monte, e o monte ficou suspenso, o monte ficou pendurado no ar. Mas o mais bonito vem agora. Moisés não sabe que o monte está sendo suspenso, porque Moisés simplesmente está subindo, porque todo aquele que recebe uma elevação de Deus não sobe sozinho. Tudo que ele, aonde ele vai, tudo é elevado também. Você está entendendo isso? Se você se elevar diante de Deus, sua casa será elevada diante de Deus por causa da sua elevação. Senhor, liberta fulano, faz uma obra. Senhor, liberta, faz alguma coisa. Ele diz: não, você é o princípio profético da sua casa. Quando você começa a subir, quando você começa a crescer, quando você começa a se elevar, automaticamente a elevação alcançará todos à sua volta. Aleluia, glória a Deus. Moisés está subindo, o monte está sendo suspenso. O que Deus fez? Deus arrancou pedras de safira no monte. Arrancou as pedras para nela gravar, não é escrever. Escrever é colocar algo sobre, tinta sobre, madeira, papiro, couro, seja o que for. Isso é escrita. A escrita é colocar algo sobre. Gravar é retirar algo daquilo que é original. Ao retirar algo, deixar algo ali escrito, codificado. Então Deus vai estar arrancando, lavrando nas pedras de safira. Só que quando Deus arranca as pedras de safira para poder lavrar nela a sua palavra, pedras translúcidas, ali no original do hebraico é tablet. Aparece a palavra tablet milhares de anos antes da palavra tablet chegar agora na nossa atualidade. As tábuas eram translúcidas, significa dizer que aquilo que o Eterno escrevia de um lado, dava para ler do outro. E o que ele escrevia do outro lado, também dava para ler do lado reverso. Pesavam 1 tonelada. Moshe não tinha como carregá-las. Até porque ninguém carrega a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos carrega. Amém? Deus arranca as pedras de safira do monte. E o que acontece quando ele arranca? Daquele buraco do monte que está suspenso, brota uma fonte de água viva. Então o monte está suspenso e começa a escorrer água do monte, que cai aonde? No deserto. Quantos dias ficou esse evento? 40 dias e 40 noites. O monte está suspenso e Deus começou a jorrar água de cima do monte. Então ele sabe que é milagre de Deus, porque não pode ter uma fonte de água num monte suspenso. Primeiro que o monte está suspenso, já é um milagre. Mas como vai ter uma fonte de água? Porque essa água não pode vir da terra, porque o monte está suspenso. Então a fonte dessa água é do céu, e aí a água vai descendo, vai derramando, vai escorrendo à volta do monte. O que acontece com o deserto? Ele começa a florir. No deserto começou a florir. Era Deus dizendo: a minha água, quando cai na terra seca, faz florir. Não tem endereço, não tem tempo ruim, não tem deserto, não tem nada que impeça o florescimento de Deus sobre a terra pela qual está sendo derramada a água que tem origem nos céus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Você está entendendo isso? Esse é o entendimento judaico a respeito da festa de Shavuot, a entrega da Torá. Torá quer dizer instrução, não é lei como foi traduzido, é instrução divina através de Moisés. Esse é o significado da palavra Torá, que para nós veio como Pentateuco, 5 primeiros livros. Para nós é 5 livros, e para os judeus 5 níveis, não 5 livros. É diferente o entendimento. E no original não havia separação de nenhum livro, é um rolo só. Isso só foi feito depois do cativeiro babilônico. Então, para facilitar o entendimento dos demais, foi que foi dividido. Na verdade, é um rolo só, certo? Mas foi dividido para poder desenhar, para ver se a gente consegue entender alguma coisa. E a gente tem dificuldade de entender as coisas, mas Deus é misericordioso, muito bom conosco. Amém? Então, Atos capítulo 20 está dizendo que Deus fez na entrega da sua palavra, que para nós veio como 10 mandamentos, para os hebreus é 10 palavras, e
está repetindo agora em Atos 2, é na mesma data, é no mesmo evento, festa de Shavuot, data de falecimento do rei Davi, morre nesta data, e no mesmo dia em que ele nasceu, foi o mesmo dia em que ele faleceu. Coisa interessante, não é? Não tinha tamanho, mas tinha elevação, porque o homem não é medido daqui para baixo, é medido daqui para cima. Glória a Deus, que nós possamos entender isso e crescer na presença de Deus, servir ao Senhor com entendimento, não só com conhecimento. Então, Atos 2 é exatamente essa celebração. Por isso que as nações estão lá. Que nações que estão lá? Os judeus que nasceram em outras nações estão todos em Jerusalém, porque são 3 festas instituídas por Deus na Torá, e esta é uma das festas que tem que estar lá, obrigatório. Então eles estão lá, e por isso que ele vai repetir novamente. Então não é uma descida do Espírito, é uma revelação do Espírito, é a forma como o Espírito vai estar se manifestando neste dia. E Pedro aqui, que vai estar substituindo Moshe, porque lá, aqui em Êxodo, é Moisés que está trazendo a palavra, porém, aqui em Atos, é Pedro, diz, e levantando-se Pedro. Não é Pedro que se levanta, é o Espírito que levanta Pedro, porque se você vê nos evangelhos, você vai ver sempre assim, João e Pedro, João e Pedro, João e Pedro. Quando chega em Atos, Pedro e João, Atos 3:1. Por quê? Porque a liderança quem dá é o Espírito. Quando ele amadureceu, disse, agora tu pode liderar, agora eu vou te levantar, mas vou te levantar para você abrir a boca, vou te levantar para você abrir a boca e ser um canal de voz divina sobre os ouvidos humanos. E aí Pedro levanta, ou seja, sendo levantado por Deus, ele abre a boca, Deus abre o céu, e o povo abre o coração, e ele repete a palavra de Joel, e há de ser, está escrito que nos últimos dias, não é no último dia, é nos últimos dias, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne não tem sexo, é toda a carne. Só essa parte era suficiente. Tem gente brigando, discutindo teologicamente se mulher pode ser pastora, se não pode. Então discute se a mulher pode profetizar também ou não. Porque se é só os homens, então só os homens pregam, profetizam, só os homens lideram. Só os homens podem fazer. Mas as mulheres pregam ou não pregam? Ah, pena, pensei que tinha alguma que pregasse aqui. As mulheres pregam ou não pregam? Ah, tá. As mulheres profetizam ou não profetizam? Pelo Espírito de Deus, sim ou não? As mulheres têm visões também, sim ou não? Por quê? Porque está cumprindo a promessa dizendo, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E ele diz, eu vou ser mais claro, sobre os jovens e sobre as jovens, os moços e as moças. Ele está dizendo, não vai ter distinção de sexo, mas também não vai ter distinção de idade. Eu vou derramar sobre os moços também, não é só sobre quem tem idoneidade. Eu vou derramar sobre os jovens também. E tem mais, é moço e moça. E os velhos não vão ficar de fora também não. No mínimo eu vou dar sonhos para eles. E aqui Pedro sai relatando então tudo aquilo que está escrito, dizendo nos últimos dias, está escrito e começou agora. Ali não encerra o derramar do Espírito, ali começa o derramar do Espírito, e nós somos prova disso. 2000 anos depois, nós ainda estamos sendo encharcados por esta água viva, nós somos alcançados pelo poder do Espírito. Alguém nunca pisou em Jerusalém, mas já foi batizado, tem visão, recebe revelação de Deus, está sendo alcançado. Por quê? Porque começou o derramamento lá e continua, não foi encerrado. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 27, Paulo vai estar falando, quantos anos depois? Os teólogos sabem disso, no mínimo 60 anos depois, ele vai estar falando sobre profecia, vai estar falando sobre visão, vai estar falando sobre dons espirituais. 60 anos depois, se foi só naquele dia do 50º, então Paulo não podia estar falando disso em 1 Coríntios 12, 27 adiante. Ele continua falando, significa dizer que continuava acontecendo, e nós somos prova que continua acontecendo. Aleluia. Fica de pé, que eu não quero tomar mais seu tempo. Já sentou demais, descansou demais. Glória a Deus. Fica de pé. Só quem pode levantar, quem não pode, fica sentado. Está com criança no colo? Então fica. Não tem criança? Então levanta. Aleluia. Glória a Deus. Preciso que você entenda, dia de Pentecoste é um memorial. Dia de Pentecoste é Deus dizendo, eu não posso fazer, há 2000 anos atrás, eu não posso fazer o que fiz lá no Sinai. Por quê? Porque vocês não têm elevação espiritual suficiente. Traduzindo para a nossa linguagem atualizada, não tem maturidade espiritual suficiente. Tanto não tem que se ofende com qualquer coisinha. Porém, não vou deixar de fazer porque eu sou.
vou fazer reduzidamente. Para quê? Para nós começarmos do ponto em que você se encontra. Deus sempre começa do ponto que você se encontra. Senhor, mas está igual a Jacó. Dá para ungir uma coluna, Jacó? Não dá, dá para ungir só uma pedra. Por quê? Porque eu estou com um pouquinho de azeite. Unge a pedra e tu vai ver o que eu vou fazer no decorrer dos anos. Aleluia. Deus começa com o pouco que você tem, para poder multiplicar a unção que você vai receber. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O derramar da água, da pedra arrancada, no monte suspenso, é Deus dizendo: a água que eu derramo sobre o deserto, porque o deserto é uma terra de todos e é uma terra de ninguém. Todo mundo tem direito de passar no deserto, mas quem compra terra no deserto? Quem edifica no deserto? Quem vai fazer alguma coisa? Não, ninguém quer. Só passa pelo deserto. Então, o deserto é uma terra de todos e é uma terra de ninguém. Mas Deus disse: eu sou o Senhor de toda a terra. Então, se eu quiser que frutifique, se eu quiser que alguma coisa floresça no deserto, vai florescer no deserto. Glória a Deus. Aleluia. Você está entendendo isso? A determinação é do céu, não é da sua limitação. É do poder dele. Para de olhar para a sua limitação e comece a acreditar no poder dele. Glória a Deus. Pastora Elaine, está aqui ainda? Está ali, dá um sinal. Pastora Elaine foi lá em casa. Nossa mesa é de vidro e a base é 3 tocos de madeira seca, cortada. Mas o que tem em uma? Um ramo verde que está brotando na madeira seca, que embaixo é piso e em cima é vidro. Como é que explica isso? E agora está nascendo, além daquele ramo verde, está nascendo aquelas plantinhas que tira assim, como é que o pessoal diz que dá sorte? Trevo. Cheio de trevinho agora no pé da plantinha verde, no toco seco, cortado, toco seco, cortado, com vidro em cima e cerâmica embaixo. Como é que pode? Eu digo: meu Deus, o Senhor é um Deus de sinal, não tem jeito. Porque se fosse na terra, tudo bem. Até na parede ainda, já é suspeito, na parede já é complicado. Mas no toco seco cortado, toco seco, não pode ser verde, nem úmido, nem nada. O toco é seco. E desse tamanho tá o ramo verde lá. Eu digo: meu Deus do céu, glória, aleluia. Não é nem uma árvore cortada, tá? Você está entendendo isso? Glória a Deus. Eu quero te dizer isto: dia de Pentecostes, para nós traduzido como apenas a descida do Espírito Santo, que não é descida. O Espírito de Deus se move sobre a terra desde Gênesis 1 e 2. E aqui é uma coisa interessante de se observar. Eu, como um assembleiano, que fui, não sei se ainda sou, mas pelo menos eu fui, criado dentro da Assembleia de Deus muitos anos, então eu aprendi que o Espírito só se move depois da ministração da palavra. Aí o Senhor me corrigiu, disse: leia Gênesis 1, 2 e 3. Aí eu fui ler Gênesis 1, 2 e 3, aí li lá tal, no princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 3, então pela primeira vez há uma expressão divina dizendo: Vaiomer or, não é? Haja, seja luz, não é haja, é seja luz. Aí eu estou olhando para a Escritura, aí ele disse assim: eu falei depois do meu espírito se mover. Por quê? Porque o meu espírito se move antes da palavra, durante a palavra e depois da palavra. Meu espírito é livre, aleluia, glória a Deus. O espírito se move antes da palavra quando não precisa falar, se move durante a palavra quando alguém precisa ouvir, e se move depois da palavra para aquele que ainda vai ter ouvido. Glória, aleluia, aleluia. Ele é livre, não dá para formatar a palavra de Deus, nem o Deus da palavra. Glória a Deus, amém. Então hoje é um dia em que o Espírito de Deus quer encontrar mais liberdade. A profecia já foi liberada: eu derramarei do meu Espírito. Sobre quem? Sobre toda a carne. Só se tiver carne aqui. Alguém não é carne, é anjo. Mas se tiver carne aqui, tem carne aí? Tem carne aí? Belisca aí. Tem carne aí? Tem carne? Ele disse: então eu vou derramar o meu Espírito sobre você. Tem carne? Então é você o alvo. Aleluia. Primeiro que Deus não erra o alvo. Glória a Deus. E se ele acerta o alvo, alguma coisa acontece de forma suprema. Aleluia. Não, eu não. Deus sabe. Eu sou cru, eu sou incrédulo, eu não tenho teologia. Eu não sei falar. Alguma coisa Deus tem reservado para a tua vida. Basta você dizer: Hanani, eis-me aqui. Deus disse: diga ao povo que tome banho, se lave. Hoje nós estamos lavados pela palavra.
Aleluia. Depois que são lavados pela palavra, entram em processo de cura e de libertação. São curados e sarados. Sei? A cura é no físico, não é? E é sarado na alma. A enfermidade diz respeito à alma e doença diz respeito ao físico. Ele diz: eu vou curar e sarar, porque tem gente que é curado, mas não é sarado. Mas ele cura, sara, para poder derramar mais do seu espírito. Por quê? Porque tudo que é de Deus tem a tendência de aumentar. Só que tem uma coisa: o Espírito de Deus não é encontrado no vale dos temerosos, no vale dos acovardados. O Espírito, a unção de Deus não está caindo como folha seca de um vento que sopra numa árvore que nem fruto tem. O Espírito de Deus, ele sopra para aqueles que dizem: Senhor, apesar da minha covardia, da minha limitação, da minha pequenez, eu me proponho a me colocar à tua disposição. Eu renuncio o meu ego para que o teu reino seja estabelecido. Senhor, eu abro mão dos meus sonhos para que os teus sonhos comecem a se realizar através da minha vida. Senhor, eu não tenho, mas tu tens. Eu não sou, mas tu é. Eu não posso, mas tu pode. E eu aceito na minha pequenez a tua grandeza. Aleluia, glória a Deus. Não se trata da nossa sabedoria, da nossa prática, da nossa inteligência, da nossa habilidade. Se trata de recebermos essa água. Nós somos como areia. Somos como areia. Areia é muita, é milhares. Só tem uma coisa: não dá para edificar nada na areia, porque são milhares de grãos, mas não são unidos. Quando nós aprendermos a nos elevar, deixar de ser areia, multidão que não tem unidade, então Deus diz: vou transformar a tua vida de areia para estrela. Foi isso que Deus disse a Abraão. Abraão, em Gênesis 15, ele disse: tua descendência será como a estrela. Mas mais na frente, para Isaac, ele disse: tua descendência será como areia do grão, os grãos de areia da praia. Porque ele está dizendo: quando você se eleva e se enche do meu espírito, eu elevo vocês como estrelas. E estrelas são inconquistáveis. Mas quando vocês ficam no ego por causa da grande multidão, vocês são como areia, não dá para levantar. Porém, no dia da entrega da Torá, Deus disse: vou fazer uma coisa diferente. Eu disse que eles seriam areia, mas eu vou derramar água viva e vou fazer na areia florescer. Aleluia. Por quê? Porque não é a qualidade da terra que depende se vai frutificar ou não. É a qualidade daquele que rega. É a qualidade da semente. Não é da terra ruim, é da semente de extrema qualidade que vai fazer brotar. Eu sei que Deus te trouxe aqui para derramar água nova na sua vida velha, derramar uma água boa sobre a sua má qualidade de vida cristã, derramar uma água em que ele vai poder dizer: o cumprimento da profecia ainda está vigorando, não caducou, não perdeu a validade. Você está entendendo isso? Ai, mas o senhor não sabe o que aconteceu. Não interessa, não importa o que houve. Esquece o passado para começar a viver no presente um propósito que Deus tem para o futuro. Aleluia, glória a Deus. As promessas de Deus nos alegram, mas o processo nos machuca. E eu sei que os que estão aqui estão sendo processados. Por isso que a gente está aqui, tudo ferido, machucado, cada um com a sua dor, seu corte, seu sangue, cortando, sangrando. Porém o propósito nos cura. Eu tenho que entender isso. Os covardes voltem, mas aqueles que de fato querem que Deus cumpra na sua vida o que Ele espera que você se torne. Não é o seu sonho, é o sonho de Deus. Feche teus olhos. Se você quiser colocar a mão no coração, põe. Se quiser levantar, levanta. Se quiser ajoelhar, ajoelhe. Fica à vontade. Aqui não existe um protocolo, não tem uma regra, né, irmão? Você só vai receber se você fizer assim. Se você fizer assim, você recebe. Se não fizer, não recebe. Não é assim. Aqui são seres individuais e Deus respeita a individualidade de cada um. Tem gente que não dá glória, até diz que dá glória para dentro, mas hoje vai abrir a boca em nome de Yeshua HaMashiach e vai deixar externar, vai estagnar esta fonte. Glória a Deus, não é assim? Para que o Espírito de Deus possa se mover de forma nova, você tem que voltar para casa com uma água renovada, tem que chegar em casa com cheiro de flores. Alguém vai ter que sentir um perfume diferente quando você entrar, vai pensar até que você ganhou perfume de alguma loja, e você vai dizer: não, esse é o bom cheiro de Cristo que Paulo falou. Ele diz: quando nós somos renovados na nossa raiz, então começa a frutificar, a florescer, começa a acontecer uma novidade de vida na tua história. Não interessa se tu é
plantada no meio do deserto. Lá vai haver bom cheiro, lá vai haver flores. Flores significa dizer motivo de alegria, motivo de cantar. Chorou até aqui, mas Deus, calma, porque na festa não se chora, se canta. Em festa não se lembra da dor, se lembra da alegria que está sendo gerada. Aleluia. Eu já estou ouvindo um barulho aqui do Santíssimo. É o soprar do Espírito. As vozes que foram ouvidas no deserto, elas continuam soando, elas continuam soando. Deus está elevando gente aqui para começar a ter visão, para ver línguas de fogo acesa na cabeça do teu irmão, e quem estiver perto de ti vai ver a unção renovada na tua vida. Lá todos viram, mas em Atos 2 era individual. Sabe por quê? Porque a unção que Deus tem reservada para a tua história é sua. Ninguém toma, ninguém apaga, ninguém detém, ninguém segura. Você está entendendo? A unção que Deus tem para a tua história de vida, ninguém anula. Hoje o Senhor quer levantar um ministério novo na tua história de vida. Glória, glória, glória. Sim, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus só desceu uma vez lá no deserto do Monte Sinai. Até hoje os homens fazem turismo para irem lá, ainda que vão no lugar errado, não importa. Mas ele disse, Deus um dia esteve aqui e operou maravilha. Só uma vez Deus foi no deserto, ficou marcado. Sabe o que é isso? Aonde Deus toca vira sinal, aonde Deus toca vira referência, aonde Deus desce e toca, derrama, molha, rega. É Deus, vira história no meio dos homens. Oh glória, oh glória. Mas é no deserto, não interessa. O Eterno se revelou no deserto. Então eu quero saber onde o Eterno se revelou. Deus está levantando pessoas como referencial aqui nesta reunião. Abre a tua boca e começa a receber do Espírito. Eu não vou descer, eu não vou te chamar para frente, eu não vou tocar, porque o Espírito toca, o Espírito toca, o Espírito toca, o vento sopra, o som começa a ser emanado. É Deus, milagres do Senhor estão começando a ser agendados aqui, gerados aqui. A partir de agora há um mover do céu. O que ocorreu há 2000 anos atrás foi para quem estava lá, e agora esse é para você que está aqui. O Espírito é o mesmo, é atualizado, ele não muda, ele não perece, ele não enfraquece, pelo contrário, ele diz, o som que vocês ouviram, o que está escrito, vai continuar aumentando. Ou seja, eu vou dar crescimento na minha unção, na vida de quem disser, Senhor, eis-me aqui. Abre o coração, abre a boca, fecha os olhos, faça alguma coisa, reaja, para que o Espírito de Deus entenda que você está dizendo, Senhor, acabou, encerrou o ciclo da minha covardia. A partir de agora é tu, enche, 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 vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Ele te enche para te usar, ele te enche para te levantar, ele te enche para tu abrir a boca, ele te enche para a voz divina ecoar na terra, ele te enche para tu ser boca de Deus no meio dos homens, ele te enche. Sim, Senhor, vai, 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 vai. É a tua hora, é o teu momento, é a tua vez. Se Deus, 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 Deus está encerrando o ciclo dos frigoríficos e levantando labareda, brasa viva, fogo, 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 fogo do Espírito na sua vida. Que ó, placabassuri biracia. Glória, 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 glória.
Glória, 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 glória a Deus. 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 O Espírito de Deus está se movendo. Deus é Espírito e procura adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Você pode sair do seu lugar e dar um abraço em 3 pessoas, por favor. Sai do seu lugar, só quem consegue me entender em português. Sai do seu lugar e abraça 3 pessoas. Abraça a primeira e solta. Abraça a segunda e solta. Vai, dá para abraçar ou não dá? Abraça a segunda e solta. Abraça a terceira, abraça a terceira, abraça a terceira. Porque o mistério está no 3. Abraça a terceira e não larga. Abraça a terceira e sente esta aliança, sente esta glória, sente esta graça. Abre a boca, tu és instrumento vivo de Deus. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. Sim, Deus, sim, Deus, sim, Deus, sim, Deus, sim, Deus. Tem língua de fogo aqui, tem língua de fogo aqui, tem língua de fogo aqui.